Boa noite a todos e a todas. Inicialmente dizer que é uma alegria muito grande poder estar novamente reunido aqui, embora remotamente, nesses tempos de pandemia, aqui no Centro Espírita Casa de Jesus, a casa que nos acolheu no início da nossa caminhada aqui na doutrina espírita. E esse é o tema da nossa exposição, né? Fé cega versus fé raciocinada. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que nós possamos dar início à exposição aqui. Só um segundo, por gentileza. Muito bem. Então, o nosso tema, fé e razão. Fé cega ou fé raciocinada em oposição à fé cega, né? Inicialmente, eu gostaria que nós mentalizássemos essas duas afirmações trazidas por Allan Kardec. A primeira de que a fé cega já não é deste século. Lembrando, né, que isso dito pelo Allan Kardec no século XIX, 1857, por ocasião do lançamento da obra O Livro dos Espíritos, e também a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que é importante nós guardarmos essas duas afirmações do Allan Kardec? Porque nós vamos recuperar essas afirmações ao longo da nossa exposição, mais para o final dela. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o que é fé? Sempre que a gente debate algum tema, é importante que a gente traga o embasamento do que é aquele conceito. Então, eu fui buscar lá inicialmente no dicionário Aurélio, e ele fala lá duas visões diferentes da fé. Primeiro, uma visão moral e uma visão religiosa. A visão moral é que a fé é um estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Notem que não tem nenhuma conotação religiosa nesse conceito de fé. A fé é simplesmente a atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. É muito mais uma convicção, né? E já buscando, então, uma entonação um pouco mais religiosa, o sentimento de quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos. São essas duas abordagens, vamos dizer assim, que é importante nós destacarmos. Em primeiro lugar, então, a fé no sentido moral. Todos nós conhecemos, né, a parábola da fé que move montanhas, que está lá em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Esta parábola da fé que move montanhas, ela, na verdade, traz a história de um pai já desesperado porque o filho estava doente, e esse pai leva o filho aos discípulos, rogando que eles pudessem curá-lo, e os discípulos, sem sucesso, não conseguindo curar o menino, sugere, então, que o pai leve o menino a Jesus. E aí esse pai procura Jesus, dizendo, Jesus, por favor, cura meu filho. Eu já levei ele até os discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E aí, então, Jesus responde, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Então, Jesus, com seu poder de cura de fato o menino, e aí, espantado com essa possibilidade de Jesus, depois em separado, os discípulos vêm ao encontro de Jesus e perguntam, Jesus, por que nós não conseguimos curar o menino? Se nós temos fé, nós acreditamos, nós seguimos a tua doutrina, por que então nós não tivemos o poder de curá-lo? E aí Jesus responde, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, quando nós pensamos nessa fé que move montanhas, obviamente, né, Jesus não estava se referindo, de fato, a pegar essa montanha, como mostra na imagem, e transportar, dizer, montanha, sai daqui, vai para lá. E a montanha fisicamente se deslocaria, né? Não é esta fé que Jesus se refere, não é esta montanha que Jesus se refere. As montanhas que Jesus se refere são as dificuldades, a má vontade, o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade, não é? A combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo, as resistências diversas, o materialismo, o fanatismo, os vícios de uma forma geral. São essas as montanhas que nós temos que combater, que nós temos que tirar da nossa frente,
que impedem, na verdade, o progresso da humanidade. São estas montanhas que a fé deve remover. É sabido, né, que aquele que confia, que tem uma confiança, que tem uma força própria, a confiança nas suas próprias forças, torna o homem capaz de realizar coisas que não consegue quem duvida de si mesmo. Quer dizer, antes de qualquer coisa, é preciso acreditar naquela minha meta, naquele meu objetivo, que eu sou capaz de realizar, que assim a gente consegue atingir os nossos objetivos. Mas aqui sempre observando a questão de uma confiança, né, de uma fé no sentido moral. Quem acredita nas suas forças consegue realizar. Tanto que talvez vocês conheçam o ditado que diz, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Que esse ditado, ditado popular, fala mais ou menos sobre isso, né? Quando nós não duvidamos de nós mesmos, nós acreditamos no nosso poder, na nossa força de realização, a gente vai lá, a fé robusta, como diz aqui, né? A fé robusta, sincera, verdadeira, apoiada na inteligência e na compreensão. Isso é muito importante que a gente fixe esses dois conceitos, da questão da compreensão, do uso do raciocínio da nossa inteligência para entender como é que são as coisas, entender que nós somos capazes de realizar, e isso nos dá uma perseverança, uma espécie de lucidez, que nós quase que conseguimos enxergar em pensamento a nossa meta e os meios de chegar lá. Portanto, quando nós temos uma confiança, uma fé forte, a gente consegue realizar coisas antes imaginadas como sendo impossíveis. Mas é preciso que a gente tenha aqui um sinal de alerta, né? Atenção para que essa confiança, essa nossa crença na nossa força interior, não se confunda com presunção. Porque a fé verdadeira, ela está aliada, ela caminha de mão dadas com a humildade. E não com a presunção, com achar que eu sou capaz porque eu tenho uma força interior. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, aquele que tem uma fé sincera, uma fé verdadeira, ele sabe que ele é capaz de tudo, porque ele tem o amparo da espiritualidade superior, o amparo da divindade. Tanto que existe a passagem bíblica também que diz, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que acredita que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou capaz de tudo porque Deus está comigo. Então essa é a fé sincera, que ela está muito mais ligada à humildade do que à presunção. Porque, como diz abaixo, né, a presunção é sinal de orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos malogros que lhe são infligidos. Ou seja, nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, para que nós possamos dominar esses sentimentos, tirar da nossa frente essas montanhas que impedem o progresso humano. E o orgulho, como já dito anteriormente, é o principal deles, né? Junto com o egoísmo, são as duas grandes chagas da humanidade. Então, fé religiosa, este conceito da confiança é a fé moral, na capacidade que eu tenho de realizar coisas se eu acredito realmente que sou capaz. Agora, voltando lá no início, né, no dicionário Aurélio, a fé no sentido religioso, notem o que é que diz lá o conceito. Sentimento de quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos. Então, aqui nós já estamos voltando agora para uma crença, então, num Criador, na criação de todas as coisas. É a crença, fé religiosa, é a crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm dogmas. E aqui é importante a gente só recuperar esse conceito, né? O que é um dogma? Porque a princípio talvez não esteja essa palavra, esse termo, no nosso dia a dia. Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina, seja ela religiosa, filosófica, política, apresentado como certo e indiscutível. Ou seja, dogma é uma questão que diz, é assim, acredite e pronto, não discuta porque essa é a verdade. Então, ela não está sujeita à discussão. E isso já abre duas possibilidades que nós gostaríamos de explorar aqui nessa nossa exposição. A fé cega versus a fé raciocinada, no enfoque
religioso, não é? Aquela fé cega que ela diz acredita porque é assim, não questiona, e a fé raciocinada, pelo contrário, que usa a razão, usa a nossa inteligência para que nós possamos compreender o porquê e como são as coisas. Então, abordando em primeiro lugar a questão da fé cega, o que é a fé cega? É aquela que nada examinando, porque não é permitido examinar, dogma é acredite e pronto, não é? Nada examinando, aceita como verdade tanto o que é verdadeiro como o que é falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Quantas e quantas vezes nós experimentamos na evolução da humanidade a ciência se desenvolvendo e trazendo luz a determinadas verdades anteriormente aceitas como inquestionáveis, trazendo luz a esses conceitos e mostrando que não é daquela forma. Quantas e quantas vezes a ciência veio mostrar que aquela realidade não é verdadeira, e sim funciona de uma forma diferente. Para começar, por exemplo, a Terra é redonda ou era plana, né? Então, alguns conceitos que a ciência vem mostrando. E a fé cega, aquela que não questiona e é levada ao excesso, produz o fanatismo, com todos os malefícios do fanatismo, né? O fanatismo, eu gosto muito do conceito que diz, é muito importante debater ideias, não disputar ideias. Debater ideias, você debate, você discute, para que a gente possa trazer luz sobre algum conceito no qual exista alguma dúvida. Mas o fanatismo não permite a discussão. Ele permite apenas acreditar naquilo que ele considera como verdade. E aí, levado ao extremo, provoca tantas maldades como nós vimos aí no histórico, na existência da humanidade desde os primeiros tempos, não é? Desde matar em nome da fé. Quer dizer, o fanatismo acaba trazendo uma série de malefícios que não é o que a fé verdadeira pressupõe. Por quê? Porque estando assentado no erro, num conceito que na verdade é falso, cedo ou tarde a ciência traz uma luz sobre esse conceito e aquela verdade desmorona. Então a fé cega não é aquilo que a doutrina espírita sugere. Por outro lado, em oposição a isso, a fé inabalável, a fé raciocinada, é o que mostra a figura ali, que eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que compreender. A fé não se prescreve, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé não se prescreve, ela se impõe, se adquire, que é, na verdade, o que o Clésio nos trouxe nessa bela mensagem intitulada Fé, que diz exatamente sobre a importância de nós alimentarmos não só o corpo físico, mas também o nosso espírito, também a fé. A fé deve ser alimentada, ela deve ser construída, e é um trabalho individual de cada um de nós. Não adianta nós imaginarmos que a fé vai ser proporcionada a cada um de nós por algo externo. A fé tem que ser criada dentro de cada um de nós através do nosso estudo. Se nós alimentamos o corpo físico, como é que nós alimentamos também o espírito? Como é que nós alimentamos a nossa fé? Através do estudo. Então é necessário nós buscarmos conhecimento, buscarmos através da nossa inteligência o desenvolvimento moral e intelectual, para que a gente possa entender como são as coisas e a partir daí fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença. Por isso que diz, é necessário buscá-la com sinceridade, com força e com humildade, estudando e entendendo que nós somos espíritos imperfeitos em busca da perfeição. E nessa questão da fé inabalável, que ela é, na verdade, uma conquista de cada um de nós, a gente percebe em certas pessoas que a fé parece de algum modo inata. Este é um sinal evidente de anterior progresso. O que a gente percebe nisso? Que, na verdade, algumas pessoas já trazem de experiências anteriores, basta um pequeno empurrãozinho nesta existência atual, para que a fé, para que a crença, ela aflore forte novamente. Este é um sinal de que as experiências, a experiência da fé, do conhecimento, ele já vem de existências, ou da existência presente, estudo que a gente tenha conquistado nesta existência, ou de existências anteriores.
como o Adilson Simas gosta muito de dizer, né, nas nossas reuniões, nos nossos estudos no Centro Espírita, nada acontece por acaso. Se nós estamos juntos nesta caminhada no Centro Espírita, e se estamos juntos nessa caminhada terrestre, num mundo de provas e expiações, é por afinidades conquistadas nesta existência ou em existências anteriores. E estamos caminhando juntos, novamente, para recuperar e aprimorar o fortalecimento da nossa fé. Mas, ao mesmo tempo que em algumas pessoas essa fé já é inata e basta um pequeno empurrãozinho para que aquele conhecimento volte e venha à tona e a fé se robusteça, existe também o oposto, né? Aquelas pessoas que, ao contrário, são resistentes, refratárias a qualquer crença, que é um sinal também não menos evidente de naturezas retardatárias. Mas isso quer dizer que estas pessoas incrédulas, por assim dizer, vão arder no fogo do inferno? Não, né? Até porque a gente sabe que inferno não existe, é um outro estudo que nós temos que fazer na casa espírita. E eu trouxe novamente essa imagem dessa cachoeira essa água que cai na cachoeira e está caindo para o rio, correndo para o rio, encontrando o mar, relembrando um conceito de uma palestra anterior que fizemos também na Casa de Jesus, com o tema da evolução moral e intelectual, evolução moral e intelectual. E onde esta figura representa o conceito de que nós, espíritos, somos como água morro abaixo. Toda água vai desaguar e em algum momento ela vai cair no mar. Algumas águas, como essa daqui, né, vai cair direto aqui no rio e vai rapidamente encontrar o mar. Outras águas mais resistentes, fazendo analogia com o espírito, mais resistentes, mais incrédulas, vão ter um pouco mais de trabalho, vão cair, vai evaporar, vai chover, vai cair num córrego, vai entrar lá no meio das pedras, vai cair no meio de um açude, até que ela finalmente, depois de muito trabalho, também vai encontrar o rio e também vai encontrar o mar. Ou seja, nós espíritos somos como água morro abaixo. Todos nós seremos espíritos perfeitos. Alguns de nós vão progredir mais rapidamente, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas, e conforme as nossas escolhas mais ou menos acertadas, nós vamos progredir mais rapidamente ou mais lentamente. Então, mesmo aqueles espíritos refratários, ainda resistentes à crença, a acreditar em Deus, acreditar na reencarnação e acreditar, na verdade, nos princípios básicos da doutrina espírita, mesmo aqueles que são mais refratários a estas verdades, em algum momento vão acordar para estas verdades e também vão evoluir. Todos nós seremos espíritos perfeitos. Uns vão passar um pouco mais de trabalho, outros um pouco menos. Mas, enfim, todos nós iremos alcançar essa fé inabalável também. Depende muito do nosso esforço, da nossa força de vontade. Mesmo estas pessoas, eventualmente incrédulas, por assim dizer, né, essa incredulidade, esta falta de fé, é muito mais, às vezes, pela maneira como as verdades lhes são apresentadas, do que necessariamente por uma descrença, uma convicção de que as coisas são de forma diferente. Muitas vezes, as verdades são apresentadas às pessoas de uma maneira que elas não compreendem, e por não compreender, acabam, então, não fortalecendo aquela crença. Então, a fé, como dito na leitura que o Clésio nos trouxe, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita, a compreensão perfeita, não é? Daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Então, é necessário que nós busquemos conhecimento, que nós busquemos estudo, para que a gente possa compreender como as coisas progridem, e aí sim, com este entendimento, a fé se cria, se fortalece, e aí ela é inabalável. Como diz, então, né, recapitulando aqueles dois conceitos iniciais, a fé cega já não é deste século. Por quê? Lembrando o século XIX, 1857, né? Ao impor-se, dizendo, acredite porque é assim que as coisas são, a fé cega abdica de uma das mais preciosas prerrogativas do homem,
que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Todos nós fomos criados simples, espíritos simples e ignorantes. Para quê? Para que nós tivéssemos o mérito do nosso progresso. Para que nós, quando alcançássemos a perfeição, ela não fosse nos dada como uma benesse de Deus. Foi uma conquista do espírito, porque combateu todos os seus vícios, todas as suas más tendências, e conseguiu, então, transformar-se num espírito perfeito. Então, abrir mão do raciocínio do nosso livre-arbítrio para simplesmente acreditar em algo que nós não compreendemos e não temos certeza, não é esse o pressuposto da doutrina espírita, não é? A doutrina espírita, ela pressupõe a fé raciocinada, que por se apoiar nos fatos e na lógica, não deixa dúvidas. A criatura, então, crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, quando nós estudamos, nós compreendemos, aí fortalecemos a nossa crença e temos certeza, isso nos dá uma fé inabalável. Podem nos dizer o que quiserem, que nós temos certeza que aquilo funciona daquela forma, porque nós compreendemos, e a partir da compreensão, nada mais nos abala. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, mesmo descobertas futuras da ciência vão trazer luz àquilo que a razão já diz que é verdade. Então, nós não temos que temer, estudar, compreender, que aí nós vamos fortalecer a nossa fé. Sempre que eu falo quando eu estava preparando este material, né, para que a gente pudesse expor aqui e conversar um pouquinho, lembrando da fé e a crença, acreditar no aspecto religioso da fé. Eu me lembro da primeira vez que eu tive contato no centro espírita, não na verdade na primeira vez que tive contato no centro, mas o primeiro estudo que fizemos na casa espírita foi no curso introdutório com a Laís Rottenburg, a Laís Rottenburg, no curso introdutório, que eu acho muito interessante, vou fazer um parênteses aqui, porque é um estudo onde as pessoas estão iniciando no estudo da doutrina espírita. Então, embora tenha o curso introdutório um roteiro pré-estabelecido, assuntos já a serem abordados, é uma abordagem muito dinâmica, muito flexível. Se algumas questões são trazidas para debate naquele momento, naquele encontro, pode-se fugir do roteiro e debater. Então, é possível, se discute algumas dúvidas que são comuns a todos, né? Qual é a abordagem da doutrina espírita, como a doutrina espírita enxerga o aborto, o suicídio, o matrimônio. Então, são todas questões trazidas no estudo introdutório que são muito interessantes. E a Laís, que era a coordenadora, a instrutora naquele momento do nosso estudo, do curso introdutório, perguntou para cada um dos presentes, éramos umas 40 pessoas, por que você está aqui? E quando chegou na minha vez, né, várias pessoas responderam, cada uma na sua vez, e a gente fica aqui, né, pensando cá com os botões, por que eu estou aqui? E eu respondi, me sinto como São Tomé. Lembram do São Tomé? São Tomé não estava presente, né? Tomé não está, ele era um dos discípulos, não estava presente quando Jesus ressuscitado apareceu aos apóstolos. E não acreditou na boa nova, na ressurreição do Cristo, contada pelos discípulos. E aí Tomé disse, né, eu não acredito, eu só acredito quando Jesus aparecer na minha frente e eu puder tocar nas feridas das mãos de Jesus, porque senão eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E 8 dias depois, então, os discípulos encontravam-se novamente reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois, então, disse a Tomé, Tomé, vem cá, põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca aqui do meu lado, onde Jesus havia sido atingido por uma lança de um guarda, né? Um guarda romano. Coloca a mão aqui do meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Aí Tomé, vendo que Jesus era Jesus mesmo, se põe de joelhos e diz, então, Jesus, eu creio. E Jesus então responde, porque viste, Tomé, creste.
Bem-aventurados os que não viram e creram. Está lá em João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Nesse sentido, né, a crença, a ver para crer, de Tomé, se confunde com cada um de nós. Cada um de nós, quem já não teve dúvidas? Quem já não teve momentos de dúvida? Isso não tem problema, todos nós tivemos dúvida. E a fé raciocinada, a doutrina espírita, propõe justamente tirarmos essas dúvidas. Então a Laís nos perguntou, por que você está aqui? E eu, meio envergonhado, respondi, me sinto um pouco como São Tomé. Mas por que meio envergonhado? Por que eu estava meio envergonhado respondendo isso? Eu disse, Laís, eu vim aqui porque eu quero saber, essa questão de espírito existe mesmo? Será que existe mesmo vida após a morte? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Então eu vim aqui porque eu quero crer. Eu quero saber se isso realmente é verdade. Então, mas eu estava meio envergonhado em dizer isso, porque nós fomos criados para termos uma fé cega. Aquela fé que acredite em Deus, porque é assim, acredite na vida após a morte, porque é assim. Acredita que existe alguma coisa depois da morte do corpo físico, porque é assim. Por quê? Por que é assim? Eu não sei, mas acredita que é assim. Nós fomos criados para ter essa fé cega. E a fé cega nos traz dúvidas. Então, a Laís me tirou um peso das costas quando ela diz, não é errado questionar. Não é errado querer ter certeza. Deus não rejeita a necessidade de certeza. Mas ele, por outro lado, elogia aqueles que creem sem terem visto. E ele diz, né, Jesus diz, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Mas não é errado. Então aquilo me tirou um peso das costas, porque eu digo, ok, eu posso questionar então, eu tenho um monte de pergunta, e levanta a mão, né? E assim as dúvidas vêm porque a gente precisa crer. Tudo bem ter dúvidas. É por isso que a doutrina espírita propõe a fé raciocinada em oposição à fé cega. Tudo bem ter dúvidas, eu posso questionar. Vamos estudar para fortalecer a nossa fé. E a fé, a partir do momento que a gente questiona e a gente vai esclarecendo as nossas dúvidas, ela deixa de existir. Quem nunca teve dúvidas, quem nunca se perguntou, será que Deus existe mesmo? Você já se perguntou? Existe mesmo algo após a morte? É uma dúvida comum, né? Será que existe mesmo alguma coisa após a morte? Será que a crença na vida após a morte não é apenas um grande delírio coletivo, como dizem alguns, uma tentativa do nosso inconsciente de tornar a vida mais suportável e feliz? Será que isso não é um grande delírio coletivo? Por que uns sofrem tantos e outros parecem ter vindo ao mundo a passeio, como bem disse o Crisanto na oração inicial? Isso é justo? Alguns sofrerem tanto e outros menos? Que justiça é essa? Quem nunca se perguntou? Então eu vou perguntar para você que está nos assistindo agora. Você acredita que Deus existe? Acredita mesmo? Acredita que Deus existe? Pois eu não acredito. Eu não acredito. Eu sei que Deus existe. E saber que Deus existe é mais forte do que simplesmente acreditar. Eu sei porque eu compreendo. Vocês me desculpem, óbvio, eu fiz uma pegadinha aqui, né? Se fosse perguntar novamente, você acredita que Deus existe? Sim, eu sei, eu acredito e eu sei que Deus existe. Essa frase nem é minha, essa frase foi dita por Carl Jung, um psicanalista suíço, numa entrevista denominada Face to Face, que ele fez para a BBC de Londres em 1959. É uma entrevista até que gerou uma polêmica posterior muito grande, debatendo-se a respeito da fé cega e da fé raciocinada, e quando ele diz, eu sei que Deus existe. Essa frase, inclusive, já foi usada, vi recentemente numa palestra do Divaldo Franco. Eu sei que Deus existe. Mas por que eu sei que Deus existe? De onde é que eu tenho essa certeza? Onde é que como eu consigo ter esta garantia, esta certeza? Pela observação, pela razão. Se nós vamos usar a nossa inteligência, o nosso raciocínio, basta que nós olhemos para tudo que não é obra do homem, que foi criado por alguma força maior, que é o Criador de todas as coisas, não é? Tanto que lá na questão número 4 do Livro dos Espíritos, tanto é verdade que
não é, Deus não julga errado nós querermos ter certeza, questionarmos, que lá na questão número 4 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade superior: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque eu quero ter certeza. Onde é que eu posso encontrar prova da existência de Deus? E aí a espiritualidade superior responde: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Se existe um efeito, há de ter uma causa. Se nós pegamos aqui um relógio, né, e eu largo e ele cai, o fato desse efeito de ele cair, eu sei pela ciência que já nos trouxe esse conceito, de que existe a força da gravidade que puxa ele para baixo. Então, se existe um efeito, existe uma causa, que hoje nós sabemos a lei da gravidade. Então, todas as coisas, diz a espiritualidade, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Quem criou o ar, quem criou o universo, quem criou as estrelas, quem criou o sol, se não foi obra do homem, há de ter sido, se existe um efeito, há de ter uma causa. Que causa é essa? A causa primeira de todas as coisas, não é? Deus criou tudo o que existe no universo, tanto o mundo material quanto o espiritual, os espíritos encarnados e desencarnados. Então, voltando ainda na questão número 1, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, dentre todas que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, a primeira pergunta foi essa: que é Deus? Notem que Kardec não perguntou o que é Deus, quem é Deus. Quem é Deus como se fosse uma pessoa. Não. O que é Deus? E a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Primária ou primeira, depende da tradução do Livro dos Espíritos. Mas é a causa primeira de todas as coisas. Se existe um efeito, há de ter uma causa. E essa causa, o que é? É uma força? Nós não sabemos. Mas é uma inteligência suprema que criou tudo o que existe no universo. Então, se não é obra do homem, é obra de uma inteligência superior, que é Deus. Ainda na pergunta 13, Kardec pergunta, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Porque estes são os atributos de Deus, não é? Aí a espiritualidade nos diz, do vosso ponto de vista, do nosso, da nossa capacidade de visualizar, sim, nós podemos dizer que esses atributos contemplam tudo que é Deus. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, que é limitada, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, nós temos que, pelo nosso raciocínio, entender que existe uma força superior que criou tudo aquilo que não foi obra do homem. E esta força, nós não conseguimos defini-la com a nossa linguagem limitada. Porém, ela existe. E ainda mais que Allan Kardec fosse questionando, e mais, eu não coloquei a pergunta 14, que ela é um pouco diversa disso, mas na resposta da pergunta 14, a espiritualidade nos diz: Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isto não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, as montanhas que nós temos que tirar da nossa frente, que impedem o nosso progresso, né? Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Ou seja, nós somos inteligentes o suficiente, Deus nos deu o nosso livre-arbítrio e a nossa inteligência para nós entendermos que se existe um efeito, existe uma causa. E que se a criação dessas coisas não foi obra do homem, é obra de uma força superior.
Deus existe, ponto, disso não podeis duvidar. Então, vamos acreditar nisso e entender que a nossa inteligência ainda é limitada para conseguir entender o que é Deus. Nós ainda temos que combater as nossas imperfeições, realizar a nossa própria reforma interna, de forma a nos tornarmos espíritos perfeitos. Nós estamos numa caminhada, talvez ainda mais perto do princípio do que do fim, não é mesmo? Ainda vivemos num mundo de provas e expiações, já em transformação para um mundo em regeneração, mas ainda temos muito trabalho a fazer nas nossas próprias, vencendo as nossas próprias vícios e as nossas próprias más tendências. Então é isso que a espiritualidade nos orienta. Então a fé raciocinada nos demonstra isso. Pelo raciocínio, pelo estudo, pela inteligência, nós entendemos, Deus existe, eu sei. Eu já consigo entender, olhar para o universo e entender que toda essa complexidade, toda a beleza do universo é obra de uma força interior, de uma força superior, de uma inteligência suprema. É obra do Criador de todas as coisas. Portanto, Deus, seja lá o nome que queiramos dar, Deus existe, eu sei. E depois que a gente assiste e prestamos atenção na natureza, em toda a obra de Deus no universo, como nós podemos duvidar, não é? Como nós podemos deixar de ter certeza? Como nós podemos deixar de ter fé nesse Deus que é justo e bom? Então, mesmo nesse momento de pandemia, onde nós muitas vezes duvidamos e nos questionamos qual é a razão de tudo isso, tudo vem para o bem, tudo tem uma razão de ser. Então, quando nós estudamos, quando nós acreditamos e temos a nossa fé fortalecida, nós sabemos que de tudo isso há de sair um mundo melhor, um mundo em regeneração. Essa é a fé que nós temos que alimentar e nos colocarmos aos pés de Deus e dizer com resignação que nós acreditamos num mundo melhor. E essa é a fé que nós precisamos para seguir a nossa vida, seguir a nossa evolução com força e determinação. Então, meus irmãos, quero deixar para vocês um fraterno abraço e o desejo de que possamos novamente estarmos juntos em breve, né, após passar dessa pandemia, agora com a vacina já sendo ministrada aqui no Brasil também, que em breve nós possamos estar juntos fisicamente no Centro Espírita, aquecendo também a nossa amizade, o nosso relacionamento. Que a paz de Cristo, então, esteja com cada um de vocês. Um abraço.